para explicar um pouquinho esse contexto e a importância da memória operária e como que ela é possível de se tornar patrimônio. Me apresentando melhor, eu sou militante da esquerda marxista, a organização que dirigiu e organizou a ocupação das fábricas e da liberdade de luta. Sou professor de História na rede estadual e faço um mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade aqui na Univi. E é justamente esse processo de 2002 2007, que a gente acabou de assistir, que é o meu tema de pesquisa da dissertação. E com esse enfoque de memória e a patrimonialização da ação da memória operária aqui no Univi. Eu acho que para a gente entender um pouquinho isso é entender o que é memória de fato. Às vezes a gente fala muito mais como é que se trata mesmo, não só teoricamente, mas nas nossas relações sociais, o que significa memória. Então, a gente considera exatamente que esse compartilhamento de lembranças, de discursos que são sobre o passado, mas que eles não surgem porque são do passado. Eles surgem, as memórias surgem porque estão ancoradas no presente, estão ancoradas em necessidades, em interesses do presente. Então, essas duas frases do Candolle, que é um desses autores que eu utilizo na pesquisa, eu acho que dá uma representação desse que faz um sentido melhor quando a gente vai falar de memória operária. Que memórias são lembranças do esquecimento e, acima de tudo, a identidade e a memória em ação. Porque essa memória construída pelos trabalhadores, que a gente viu várias entrevistas deles no documentário, elas formam essa identidade deles. Elas formam a maneira que eles se portam no mundo, como eles se relacionam e como são capazes de entender que não são apenas uma classe em si, não é uma classe social em si, mas é uma classe que deve ter interesses para si próprios. E essas memórias constroem isso. E um outro elemento que eu acho importante, que eu trabalho na dissertação, é a questão da memória coletiva, que a memória coletiva, que muitas vezes se fala, que ela existe, que de fato é um empenho da burguesia e do Estado Nacional, em colocar na sociedade, construir essa memória coletiva, ela de fato, na prática, ela não existe. E por que ela não existe? Porque, embora ela seja tentada de fato ser imposta, se houvesse uma memória coletiva capaz de impor uma memória do Estado Nacional, da burguesia, os antagonismos eles iam ser muito mais sufocados. Então, esse tipo de processo de ocupação de fábrica, ela praticamente não poderia existir. Porque o Estado e a burguesia e a ideologia dominante nas escolas, na imprensa, em todos os lugares que a gente tem acesso, ela ensina pra gente que não. A gente precisa de um patrão para governar a fábrica e um presidente burguês, um Estado, um judiciário, em todo um aparato de opressão que vai apaziguar os conflitos sociais. Então, a memória coletiva ela é, no mínimo, falha. Justamente porque tem um processo de conscientização de classe capaz de superar isso. E daí, nesse sentido, eu sempre falo dessa frase do Marx porque eu acho que ela é fundamental para a gente pensar um pouco sobre isso. Ele vai falar isso no 18 Brumário, esse livro de 1852, onde os homens, a humanidade, fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. E qual que é o sentido dessa frase no tema da ocupação? O fundamental para esses operários é o movimento da classe trabalhadora mundial. Então, quando esses trabalhadores ocuparam a fábrica e foram no Adilson Mariano, que era o vereador do PT que era o ponto de apoio dos trabalhadores na cidade, e foram até o Sérgio e a esquerda marxista para discutir como que se fazia aquela intervenção, como se organizava aquela intervenção, foram necessitando desse legado que é transmitido pela história, pelo passado, pelo movimento operário. Então, o exemplo da ocupação de fábrica nada mais é do que a atualização, mas a reprodução do método que, por exemplo, foi realizado na Revolução Russa de 1917, ou na Comuna de Paris de 1871. Então, é isso, ser defrontado, a gente construir a nossa própria história, mas defrontado com o passado. E patrimônio em si, por que o tema do patrimônio entra nisso? Na realidade, no sentido aqui, é inverter a lógica do patrimônio em si, porque o patrimônio consagrado, como a gente chama, ele é, na realidade, uma invenção da própria burguesia, uma invenção da modernidade, a partir da Revolução Francesa, e que, geralmente, a gente fala em patrimônio, a gente fala de uma coisa, um monumento preso, fixo no centro da cidade, ou na frente da prefeitura, enfim, geralmente, que de fato a gente consiga visualizar e que represente algo específico. Porque ele tem esse poder de evocação.
A gente fala muito do poder de evocação nacional, porque o patrimônio está muito ligado a essa ideia do Estado Nacional em si, de criar bandeira, de criar um hino, de criar um monumento que represente a construção daquele Estado Nacional, porque ele tem esse poder de evocação. Mas, na prática, ele é algo físico que vai requerer essa abstração humana, né, para a gente ter simbologias para aquele monumento, enfim. Mas, acima de tudo, assim como a memória, o patrimônio também surge das dinâmicas da luta de classe. Ela não surge porque tem que simplesmente glorificar um passado. Mas por que tem que glorificar um passado? Porque aquele determinado Estado, aquele determinado governo, ele quer se impor na sociedade e quer desenvolver essa ideia, né, essa consciência coletiva e impor essa memória coletiva supraclassista, né, onde o Estado não significa o Estado burguês, né, mas ele significa o Estado de todos. Né, o Estado está aqui para apaziguar novamente os conflitos e para representar todos, patrões e trabalhadores. Essa é a lógica do patrimônio e essa é a lógica da memória coletiva que é tentada ser imposta. Na prática, então, o patrimônio é uma grande mentira, né? Uma invenção e uma construção social. Né? Isso é o mais legal, de fazer patrimônio e combater o patrimônio. E daí, por isso que a gente trabalha a memória operária e o patrimônio industrial a partir disso. Né? Coloquei só umas fotinhas. Assim que teve a ocupação, né? O processo de tomar o controle da fábrica, né? Foi colocado aí para ficar bem claro, né? Os trabalhadores passavam na rua São Paulo, não sei se ele tem que morar na Zona Sul, né? Todo mundo que mora na Zona Sul passa pela São Paulo, passa do lado da Cicla, né? Às vezes até nem se toca que ali foi um espaço, né, histórico da história do Brasil. E essa placa ficava ali, né? Ali também tem as fotos da Interfibra, que fica na Zona Industrial Norte. E então, para fechar, o fundamental aqui, né, da memória operária e dessa questão do patrimônio industrial lembrando a frase do Candot, que trabalhar a memória operária contra a imposição do esquecimento burguês. Porque, nesse sentido que a burguesia e que o Estado nacional ele tenta impor uma memória coletiva, um patrimônio coletivo, evidentemente ele vai excluir algo. E ele sempre vai excluir o que é feito pela classe trabalhadora. Então hoje a gente acha que Joinville é uma cidade racionária e conservadora porque votou 83% do Bolsonaro. Só que esquece, né, intencionalmente feito pela burguesia, que essa cidade, que os trabalhadores dessa cidade fizeram o maior processo de ocupação de fábrica da história do país. Né, e dirigiram o maior processo de fato de autonomia da classe trabalhadora no continente. Porque, como vocês viram, não foi só em Joinville que isso reverberou, isso vai reverberar na Venezuela, na Argentina, né? O Vitor já comprou o livro, né? Depois a gente pode fazer. Mas tem o livro que também é uma base que eu uso na dissertação, que fala exatamente dos processos na Argentina, né? Que também várias fábricas foram ocupadas, principalmente as depois o Vitor passa. Essa é uma tese de doutorado de 2011, se não me engano, da UFSC, e que faz a comparação da Cicla com as ocupações da Zanon na Argentina e de outras fábricas. Né? Mas só para lembrar que, né, então, o movimento da fábrica ocupada não foi restrito aqui, mas que abrangeu, né, o continente inteiro, né, falando também dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo que tiveram um processo muito semelhante naquele período. E daí, trazendo, né, para a questão do patrimônio industrial, aqui daí, então, como eu falei, se trata uma inversão dessa lógica do patrimônio em si, né, porque a gente eu trabalho com essa autora, a Ferreira e a Meneghello, né, que vão entender o patrimônio, então, não apenas essa coisa física, não a fábrica, mas o que é feito dentro da fábrica, o que os trabalhadores fazem dentro da fábrica. Né? Porque tanto importa, quem passa do lado da CIPA vê que tem um galpão que está aos pedaços hoje, né? Alguns galpões que estão, né, se deteriorando ali. Não tem uma estética, não tem nada que possa ser patrimonializado, né? Mas é a memória desses operários, a ação que eles realizaram, que deve ser visto como patrimônio. E, novamente, essa lógica, né, de tentar colocar isso como uma comemoração, esse processo como uma comemoração e como um patrimônio, é um dever de memória do presente. Né? E a gente está falando de 2022, no meio de uma crise capitalista, né? Tu viu, né? A gente viu quando o economista falou, vai vir uma crise em 2008, no começo de 2008 no documentário, né, a crise explode em maio, junho, julho, né, e é a maior crise da história do capitalismo, né, que começa em 2008 e que a gente vive até hoje. Então a gente vive nessa crise, né, de desindustrialização do país, de desemprego, né, que bate para 14%, às vezes mais, às vezes diminui, mas a informalidade segue gigantesca,
com a fome, né? A crise política, o advento do bolsonarismo no nosso tempo, né? E localmente, né? Essa novamente a questão da imposição da ideologia dominante que Joinville, né? E que o Brasil, de modo geral, são locais conservadores e reacionários, né? Avessos a transformações sociais. Então a gente vê na história que não é exatamente assim. Então, por isso, né, memória operária, ela pode sim e é patrimonializável, né? A gente usa esse termo, mesmo não sendo coisa, mesmo sendo essa lembrança do que é esquecido pela burguesia. E daí, essa frase que eu coloquei, não sei se acho que foi compartilhado o artigo, né? Uma frase do artigo que eu escrevi que vai ser publicado agora, que as ações e as memórias de controladores operários produziram efeitos de atribuição de valores desse coletivo para uma coletividade inserida no movimento operário estudantil. E é isso, né? Porque, de fato, pouca gente conhece esse processo, né? Mas quem se envolve um pouco no movimento estudantil, no movimento operário, já e conhece esse processo de Joinville, é sempre um local de referência, né? E se constrói uma referência nesse movimento que foi realizado entre 2002 e 2007.